né? Obrigado, doutora Camila, né, por também nossa delegada regional, que nos convidou para que a gente pudesse contribuir, né, com essa informação tão importante, né, do uso racional de medicamento num evento tão importante, né? Um evento do qual eu participo desde criança, né? Tenho raízes aqui na cidade e é uma alegria muito grande estar aqui, né, de volta, trabalhando pelo Conselho Regional de Farmácia, que é também, né, um sonho aonde estou trabalhando, representando a nossa diretoria, né, a convite da doutora Camila. Obrigado pelo convite. Camila Adorno, ela que é delegada regional do Conselho Regional de Farmácia. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Fogaréu FM. É um prazer estar aqui com vocês pelo 3º ano consecutivo, né? O Conselho Regional de Farmácia já vem participando do FICA pelo terceiro ano, e nós estaremos aqui durante os dias 16, 17, 18 e 19. Esse ano nós estaremos até a sexta-feira com o stand para recolher os medicamentos vencidos ou em desuso, né? E orientar a população sobre a importância de fazer esse descarte correto. Então começa hoje e vai até sexta-feira. Até sexta-feira. Isso. Tá. Muita gente acho que não imagina, né, que um simples comprimido jogado no lixo, ou no esgoto, ele pode causar um impacto ambiental muito grande, né? E quais são esses riscos? O que esses riscos representam, na verdade, para as pessoas entenderem o tamanho da gravidade? Olha, Alex, eu falo muito que o profissional farmacêutico vai muito além de vender o medicamento ali no balcão da drogaria, né? Nós temos um papel muito importante para a sociedade de um modo geral, seja na orientação do uso de medicamentos, seja na orientação desse descarte correto. Voltando para essa parte mais de descartar o medicamento de maneira correta, o medicamento que ele está em desuso ou que ele está vencido, se você joga esse resíduo num lixo comum, ele pode prejudicar o meio ambiente, ele pode chegar ali no lençol freático, ele pode prejudicar até a água que a gente consome. E um dos principais riscos que eu vejo assim como um dos maiores é ele ficar em alcance de crianças, de animais. Então isso preocupa muito os profissionais da área da saúde, né? Então é importantíssimo fazer essa conscientização e a população, de um modo geral, fazer o descarte correto desses medicamentos. E falando de descarte correto, Caleb, quais que são os principais erros, os erros mais comuns que a população comete ao descartar esses medicamentos que estão em desuso ali largados? O que preocupa primeiro a gente acaba comprando o medicamento para usar em determinado período e aí se encerra esse período e às vezes pela quantidade que vem esse medicamento, né, fica sobrando na nossa casa. Então a gente já tem uma certa preocupação nesse excesso de medicamento que pode ser utilizado no momento indevido ou pode ser utilizado por uma patologia errada, pode ser passado por um parente, pode ser passado por uma outra pessoa, e a gente tem que entender que todo o tratamento é individualizado. Então eu não posso passar aquele analgésico que o médico me prescreveu para uma outra pessoa, para uma outra dor. Então, assim, terminei o meu tratamento por algum motivo, né? Aquela cartela tinha um pouco mais de comprimido do que o tratamento que o médico, né, ou que um prescritor me passou, eu tenho que procurar um local de saúde, né, para que eu possa fazer esse descarte consciente. Pode ser um posto de saúde, né? Pode ser uma vigilância sanitária, pode ser as farmácias independentes que fazem esse recolhimento. O ideal é, como a doutora Camila falou, procurar um farmacêutico da sua região para que ele possa te passar essa informação correta. A preocupação que nós temos como a doutora Camila disse, esse medicamento que vai ficando dentro da nossa casa, ele é um prato cheio para uma criança acabar, né, pela curiosidade, pela coloração. A gente tem medicamentos, por exemplo, analgésicos para dor de cabeça que se assemelham a chocolates, né? Então a criança vai tomar aquilo. A gente tem medicamentos que tem faixa etária que não pode tomar. Anti-inflamatórios, ele pode confundir aquela gotinha com uma outra gotinha, né, e promover uma gastrite numa criança. E a gente tem os animais, a gente tem que entender que, né, as famílias brasileiras, elas têm um sentimento pelos animais que fazem parte da sua família, né? Então aquele animalzinho, aquele pet pequeno acaba, né, também, né, por um descuido, né, ingerindo determinado medicamento que pode promover um problema hepático pela metabolização de um animalzinho pequenininho, né? E aquele medicamento às vezes era para um uso adulto. Então ficar guardando esse medicamento
medicamento em casa, ele pode em qualquer momento ocasionar um acidente indevido. A gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países que mais consome medicamento, que tem o maior número de automedicação. Então, quando tem essas ações que são para promover esse recolhimento, o ideal, né, é a gente participar dessas campanhas, né, destinar para que, como a doutora Camila disse, ele não vá para o lixo, um aterro sanitário, né, indevido, para que ele não vá para um lençol freático. A gente tem uma alteração na nossa fauna e flora por causa desses medicamentos. A gente tem um uso absurdo de anticoncepcionais. Se a gente ficar jogando isso no nosso lençol freático, a gente altera até a cadeia dos nossos animais, porque é um hormônio muito simples, mas pode, né, alterar todo, né, aquele ecossistema. Então, né, a gente jamais deve jogar num lixo comum, jogar numa descarga, né, jogar numa pia, ficar jogando xaropes que tem anestésicos, analgésicos, né, numa torneira, porque aquilo ali ele vai ir para a rede de esgoto e a gente sabe que ele pode cair em determinado riacho, né, onde tem, né, famílias ribeirinhas, enfim. O ideal é a gente procurar o farmacêutico mais próximo para a gente saber qual o melhor recolhimento, né, desse produto. Tá bom? O Camilo, existe uma diferença no descarte de, por exemplo, comprimidos, injetáveis, pomadas ou outros medicamentos? Existe uma diferença igual, por exemplo, quando você está mexendo com um lixo comum, que você faz aquela separação aí do que é reciclável, do que é orgânico? Existe esse tipo de diferença também com o medicamento? Existe uma separação para o lixo sólido, né, para o resíduo sólido, para o resíduo líquido e para o resíduo que ele é pérfuro cortante. O pérfuro cortante a gente precisa armazenar em um descarpaque, que é uma caixa adequada, fazer o recolhimento correto desses medicamentos, uma empresa especializada que faça esse trabalho de incineração. E é bom lembrar a toda a população que o Conselho Regional de Farmácia, ele faz esse descarte correto dos medicamentos. Todos os medicamentos que serão recolhidos durante essa ação aqui no FICA, eles serão incinerados por uma empresa especializada. Por isso a importância de levar esses medicamentos que estão vencidos ou que estão em desuso para fazer esse descarte de maneira correta. Khaled, durante esse FICA, vocês vão estar com essa ação, então as pessoas que estão com algum tipo de medicamento lá em casa, vai lá e entrega para vocês. Isso. Acabou a ação. O que as pessoas podem fazer quando achar um medicamento lá ou tá lá com aquele tanto de medicamento que não está sendo usado? O que eles fazem no dia a dia, assim? Como é que faz para fazer o descarte desse medicamento? Ótimo, excelente pergunta, porque essa é a grande dúvida, né? Existem até as leis transmitando, né, para que possam regulamentar alguns pérfuros cortantes, né, como a doutora Camila falou. Como existem algumas legislações sanitárias municipais, o ideal é primeiro realmente procurar o seu farmacêutico ali de confiança, aquele que atende a sua família, porque a partir dele ele vai poder te orientar de acordo com algumas legislações. Porque tem municípios, né, que a vigilância sanitária recolhe, já tem outros municípios que não têm esse trabalho, porque às vezes não tem naquele local, né, uma Anvisa, às vezes é uma Anvisa estadual que atende aquela região. Então, assim, a primeira coisa é procurar. Por quê? Várias farmácias independentes, farmácia comunitária, já tem um tipo de urna que possam fazer esse recolhimento, precisa só saber se está regulamentado dentro daquele município. Então, sempre o que a gente orienta, inclusive na bula da maioria dos medicamentos, quando toca no momento de descarte, vem escrito lá, procurar um profissional de saúde farmacêutico da sua região para que ele possa, né, te orientar sobre isso. Porque como é uma legislação que a gente pode entender, ela é caráter municipal, caráter estadual, pode ter uma certa diferença. Mas basicamente a gente orienta procurar o farmacêutico da farmácia comunitária, né, que é onde a gente chama de farmácia e drogaria, e ele vai te encaminhar, né, por algum posto de saúde, alguma determinada região, de acordo com aquele local. No Brasil, as pessoas têm muito aquela cultura da automedicação ou de comprar medicamentos em excesso. Primeiro que isso é completamente errado. Depois que isso eu tenho certeza que deve contribuir muito, né, para você acumular medicamentos que depois você esquece ali pelo canto e não usa mais, né, Camila? Às vezes, até em determinados tratamentos médicos, você tem uma primeira opção de tratamento, às vezes é necessário trocar esse tratamento e aquele medicamento ele fica lá parado, ele fica lá perdido, né? Então é muito comum. Eu que estou em drogaria todos os dias, eu lido com isso todos os dias. O cliente ele já chega já querendo um medicamento que ele viu na internet, ou que um colega passou, ou que um amigo indicou, e o tratamento ele é muito individualizado. Então,
A nossa orientação é sempre procurar um profissional farmacêutico ou procurar um profissional da área da saúde para que você não faça uso desse medicamento de maneira errada. Muito bem. E qual que é o papel do farmacêutico nesse processo de orientação à população? O farmacêutico, como eu falei anteriormente, ele tem um papel fundamental, né? Tanto na orientação do uso de medicamento, quanto na dispensação correta desse medicamento. Para tirar dúvidas, é muito comum a gente ver no dia a dia que às vezes os pacientes, eles vão ao médico, lá eles relatam o que eles sentem, né, a dúvida, mas na maioria das vezes é no farmacêutico que ele tira as principais. Eu posso tomar esse medicamento com tal alimento? Qual é o melhor horário para eu fazer o uso? Quais são os efeitos colaterais desse medicamento? Então, o farmacêutico ele tem um papel fundamental para a saúde da população de um modo geral. Agora, aquela pergunta que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Quem nunca está com aquela gripinha, abriu a gaveta e está lá aquele monte de antigripal que provavelmente tem uns 3, 4 anos que está lá. Será que eu tomo ou não tomo? A gente tem que ter muito cuidado com a validade desses medicamentos, viu, Alex? Ficou na dúvida? Procura um farmacêutico. É o profissional ideal para te fazer essa orientação na correta. Dúvida nem toma, já procura um farmacêutico. Nem toma, procura um farmacêutico. Muito bem, então a ação acontece nessa semana, começa hoje, vai até sexta-feira. Horário local, como é que vai ser o funcionamento? Olha, a tenda, o estande do conselho vai estar na tenda lá na Praça do Chafariz. Durante todo o recolhimento desses medicamentos, terão profissionais que também estarão fazendo a orientação do descarte correto. Nós teremos oficinas durante 2 períodos para os alunos das escolas sobre como fazer esse descarte de maneira correta. Nós temos uma visão que eu acho muito importante. Às vezes a gente não consegue chegar nos adultos como a gente chega nas crianças. Então, quando a gente leva a informação para as crianças, essas crianças aprendendo, elas vão levar para os pais também. Então, nós teremos oficinas no período da manhã e no período da tarde para fazer essa orientação para as crianças também, para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas e ter certeza que a população vai ter essa conscientização sobre a importância do descarte correto desses medicamentos. Muito bem, então fique antenado aí, tem mais informações lá no nosso portal, a gente colocou lá informações sobre essa ação. Você então dá um pulinho lá depois no nosso Instagram também para você se antenar direitinho e aproveitar essa chance para você descartar aquele tanto de medicamento que você com certeza deve estar colocado daquela gavetinha, sabe, a terceira gaveta do guarda-roupa que eu sei, da penteadeira, deve estar cheinho de medicamento, tá certeza? Inclusive, eu vou confessar, acho que foi antes de ontem, eu passei uns dias em Goiânia no meu apartamento antes de ontem, eu fui organizar umas coisas antes de vir para cá, eu achei uma gaveta, eu tive um problema na coluna uns 3 meses atrás, aí eu ia no médico, me passava um medicamento, aí o outro passava um outro, aí eu comprei todos, não usei quase nada. E tá cheinho lá, ó. Tá aí a chance, não vai dar dessa vez. Mas como é que faz mesmo? Eu perguntei isso, né? Por exemplo, eu cheguei lá em Goiânia, o que eu faço mesmo? Onde eu levo? Você pode procurar, primeiro você pode ir na região onde fica seu apartamento, com certeza vai ter alguma farmácia e drogaria, certo. Você pode procurar ela, é provável que algumas já vão ter até essa urna, né, porque já participam de forma voluntária, né, a gente procura também quando precisa descartar a própria vigilância sanitária, né, lá no setor universitário ou algum posto de saúde, o que vai depender, né, é como a doutora Camila falou, qual é o insumo que você está descartando, né, mas essa orientação você vai numa farmácia e um farmacêutico com certeza vai estar com alegria para poder te passar e te informar, né, de qual o melhor caminho, qual o melhor destino, né, para esse medicamento em desuso. Bom, olhando aqui, a Mamãe Coruja já está aqui mandando aquele abraço. Já está mandando aquele abraço aqui. Ela é nossa ouvinte assídua desde manhã cedinho. Começa lá com o Padre Augusto e segue programação adentro. Um abraço para você, minha querida, pela participação sempre. E a você que está nos ouvindo, então, dá um pulinho lá no nosso Instagram e também no nosso portal. Vai ter muita informação sobre várias coisas que vão estar acontecendo neste FICA. E dentre as ações vai estar acontecendo essa ação, então, portanto, para você descartar os seus medicamentos que estão acumulados na sua casa, tá certo? Um abraço, Cida. Gente, obrigado pela participação de vocês.
Nós que agradecemos, Alex. Muito Nós que obrigada. agradecemos, né, eu em nome da diretoria do Conselho Regional de Farmácia, né, que é agradecer a você, agradecer a doutora Camila pelo convite e ficar à disposição, né, o Conselho atua, né, para a sociedade, né, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, para que os farmacêuticos possam ser valorizados. Então, né, eu deixo um abraço aqui de toda a diretoria e pode contar conosco, né, para o que precisar.